Oi, pessoal! No exercício de hoje, nós vamos fazer uma aplicação semelhante a um login. A ideia é que o usuário entre o nome dele e tire uma foto e salvamos as informações no Shared Preferences. Então, toda vez que ele voltar na aplicação, vai estar aqui o nome dele e a foto que ele tirou. Então, nós vamos passar aqui como conteúdo adicional como fazer para tirar fotos e recuperar fotos. Então, essa aqui é a interface da nossa aplicação. Aqui tem um edit text, a gente vai colocar um nome que nós queremos colocar. E aqui uma Image Viewer, que é uma nova view usada para exibir imagens, e 3 botões. O primeiro botão é o botão Take Picture, que basicamente irá tirar uma foto para a gente e colocar lá. Essa aqui é a interface de foto do emulador Android, né? Ele mostra o ambiente para a gente, clicamos aqui, ele simula tirar a foto daquela situação e mostra aqui onde estava aquele botão. Para isso tem o botão Save, teoricamente salva as informações dentro do Shared Preferences, e o botão Clear, que reseta a aplicação normal e apaga as informações do Shared Preferences. Bem, vamos começar aqui vendo o nosso código. Nós temos aqui em Resources, Drawable, uma imagem que é essa Profile Image, que é basicamente esta imagem aqui que estamos utilizando na nossa aplicação de fundo. O nosso layout da nossa Activity tem os seguintes componentes. Ele é um Constraint Layout, certo? Dentro dele tem um Edit Text, uma Image View, um botão, e além disso tem um Linear Layout, onde colocamos os 2 botões. Um Linear Layout horizontal, certo? Dentro dele tem os 2 botões, que é o botão salvar e o botão limpar. Eu coloquei aqui no atributo onClick dos botões quais métodos vão ser chamados quando o botão for clicado. Então, quando clicar no botão Take Picture, vai chamar o método onTakePicture. Quando clicar no botão Save aqui, ele vai chamar o método onBTNSave, e quando clicar em Clear, onBTNClear. Então, se você olhar no layout da aplicação, nós temos basicamente isso aqui. Vamos então agora ao nosso código Java. Aqui nós temos a nossa MyActivity, certo? Ela tem como atributos Image Profile, TXT Username e um bitmap. Além disso, ela também tem uma constante que é o nosso identificador da requisição de imagem. Quando a gente chegar na parte de imagem vai ficar mais claro para vocês. Bem, aqui no método onCreate, nós basicamente associamos nossos objetos com as views, certo? E chamamos esse método aqui, que vai basicamente carregar informações das preferências. Depois a gente volta nele. Bem, vamos começar então pelo botão que é chamado quando clicamos para tirar a foto, né? o btn Take Picture. Nós criamos uma intent chamada Take Picture Intent e passamos com o parâmetro MediaStore.ActionImageCapture. A gente vai chamar o Android, uma aplicação de câmera dele, para tirar essa foto para a gente. Então aqui nós verificamos se existe dentro do nosso dispositivo Android alguma aplicação capaz de responder essa intent. Se ele for diferente, nos que tem pelo menos uma aplicação no nosso celular capaz de responder essa intent aqui de Action Image Capture. Se tiver, mandamos começar. Start Activity for Results, passando aqui a nossa intent. E, o mais importante, passando aqui, ó, aquela constante que a gente criou lá em cima, que é essa Request Image Capture, que é essa constante aqui. Ela é utilizada para verificar, na hora que retornar para a gente a aplicação, qual o autor, na verdade, que aqui eles estão chamando uma intent para fazer uma coisa para a gente. Então, nós basicamente chamamos aqui, nossa aplicação vai ficar em segundo plano, né? Vai surgir uma outra aplicação aqui no lugar, vai tirar a foto e vai voltar para a gente. Quando voltar, vai ser chamado esse método aqui, ó, onActivityResult. Esse método ele tem 3 parâmetros, o requestCode, o resultCode e, eventualmente, dados adicionais que podem ser enviados pela intent. Então, nós vemos se esse requestCode é igual ao código que nós precisamos lá em cima, que é o requestImageCapture, que é esse 55 aqui. Se ele for igual, essa resposta aqui é a resposta para a nossa chamada aqui, certo? Dessa intent aqui. E verificamos que o resultado foi ok, está tudo certo com a chamada. Se deu, a gente obtém o bundle com todas as informações extras. E desse bundle a gente pega uma chave que é data, que é onde contém basicamente o bitmap, né? Os bits que compõem a imagem que a gente pegou. Esse bitmap é convertido para um objeto tipo bitmap e colocado nesse atributo aqui, que é o ImageBitmap, que tem aqui na nossa classe, certo? Bem, para colocar esse bitmap na nossa image view é fácil. ImageProfile.setBitmap, passando o bitmap que a gente acabou de pegar.
Então é basicamente o que este método faz aqui. Esse botão faz aqui. A gente clica aqui, ele chama uma outra aplicação para fazer a situação, que é a nossa activity. Tiramos a foto. Quando ela volta nesse método aqui, certo? Esse onActiveResult. E ele basicamente verifica se foi a chamada certa, se tudo ok. Se foi, ele seta aqui a nossa image view para a nossa foto que acabou de tirar. Muito bem. Vamos agora aos outros botões da nossa aplicação. O botão Save, que é este botão aqui, o que ele faz? Ele chama esse método aqui, onBtnSave. A ideia dele é pegar o username que nós temos aqui digitado, no caso não tem nada, né, tá vazio, e pegar aquele bitmap e verificar se eles são válidos, ou seja, se tem alguma coisa digitada no username, esse bitmap não é nulo. Se for o caso, ele então vai salvar aqui dentro do Shared Preferences as informações. Mas isso quem fará é vocês, certo? Antes de mais nada, nós temos que salvar essa imagem em algum lugar, certo? Apenas o raw da imagem está aqui, nós não temos ela salva em nenhum lugar ainda. Então, para isso, a gente vai chamar esse método aqui, SaveImageToInternalStorage, que é este método aqui de cima. Como vocês viram do material do Dacity, tem várias maneiras de salvar informações dentro de uma aplicação Android. Shared Preferences é uma, temos o Internal Storage e o External Storage, entre outras. O Internal Storage é basicamente um repositório particular da sua aplicação. Somente ela tem acesso ao que está salvo lá, enquanto o External Storage qualquer um pode ter acesso. A vantagem do Internal Storage é que todo Android tem. Pode ser que tenha um dispositivo que não tenha o External Storage, porque não tem SD card, mas o Internal todos eles têm. E cada uma das aplicações suas, ela tem uma espécie de mini ambiente de execução, com algumas pastas, alguns arquivos particulares que só ela tem acesso. Então, quando você salva alguma coisa no Internal Storage, somente a sua aplicação tem acesso àquilo. A gente começa pegando aqui uma instância de um objeto que é o Content Wrapper. Ele meio que armazena várias constantes variáveis que dizem pra gente como que é o ambiente de execução em que a nossa aplicação está executando. A partir dele, nós vamos obter qual que é o diretório para salvar imagens da nossa aplicação. Então, ó, contextWrapper.getDir, passando pelo que a gente quer, que é basicamente o diretório de imagens, tem environment directory pictures. Se vocês olharem aqui, tem diretórios para várias coisas diferentes. Eu quero um diretório para imaginar documentos, downloads, etc. No caso, a gente quer para pictures, certo? Directory pictures. E o modo, a gente quer salvar as informações, que é o modo privado. Somente nossa aplicação tem acesso a essa informação. E ele volta para a gente um diretório, certo? Nós agora vamos dizer qual que vai ser o nome do seu arquivo. Então a gente vai criar new file, passando no diretório base, e um nome que vai ser o do nosso arquivo, no caso profile.png. Então, salvamos esse path, né, esse nome do nosso arquivo, dentro desse objeto path aqui. Vamos criar agora um objeto do tipo FileOutputString, que é um objeto Java capaz de escrever alguma coisa no arquivo. E a gente passa como parâmetro desse FileOutputString o path que a gente acabou de definir aqui em cima. Então a gente pega aquela image bitmap, no caso a gente está passando aqui por parâmetro, certo? .compress, que é o método para fazer a compressão da imagem. Passando qual formato nós queremos, o PNG aqui, certo? bitmap.compressFormat.png. O segundo parâmetro aqui é a qualidade da compressão, né, o nível de compressão que a gente quer, e onde ele vai escrever isso, no caso, esse nosso file output string. Como a gente está usando PNG, que é um formato de imagem sem perda, este valor aqui do segundo parâmetro é ignorado. Mas se fosse JPG, por exemplo, ele faria a diferença, certo? Depois a gente fechamos o arquivo aqui, com fos.close. Por fim, esse método retorna para a gente qual é o nome do arquivo que foi criado. Então nós pegamos path, que é esse instância que a gente criou aqui em cima, certo? .get absolute path. Então ele volta basicamente qual é o endereço desse arquivo dentro do dispositivo. Então, barra data, barra nome da aplicação, barra images e por aí vai. Aqui o nosso método btnSave. Essa informação é salva aqui nessa string. O que você tem que fazer aqui é basicamente salvar tanto o username quanto esse file path no Shared Preferences, usando o que vocês viram no Dacity, certo? E por fim, nós temos o btnClear. O btnClear, ele basicamente vai limpar as informações. Então ele vai setar o texto para nada, né, para vazio. Vai voltar a imagem do image profile para ser aquela imagem padrão, que é o nosso drawable profile image, e limpar a variável bitmap. Fora isso, ele também vai limpar o que tiver formado dentro do nosso Shared Preferences. Isso vocês fazem. Por fim, nós temos mais um último método, que é o load shared preferences, que está aqui no onCreate. Sempre que a nossa activity foi criada,
ele vai chamar esse método e ele vai basicamente checar na shared preferences se existe uma informação para o file path e para o username. Se tiver, ele vai setar essas informações. O username é fácil, né? É txt username.setText username. E para setar a imagem, a gente está chamando esse método aqui, que é o load image from file. Ele está comentado aqui, porque se a gente chamar ele, nossa aplicação aqui, ela veio da creche, né? Porque não tem nada ainda. Mas quando vocês forem fazer o código de vocês, recuperando as informações, vocês vão descomentar esse método aqui. O que esse método faz? Ele instancia um objeto file a partir desse file path que a gente passou para ele. Verifica se existe, certo? Se esse aqui realmente existe no Android. Se existir, ele obtém o bitmap. Então ele usa a classe bitmapFactor com o método estático decodefile, passando para esse método aqui qual que é o path que eu quero, e a partir daqui obtemos o bitmap. Depois disso é simples. ImageProfile.setImageBitmap. Então é isso. Vocês vão ter que basicamente preencher os to-dos aqui para fazer toda a questão de como armazenar, recuperar e excluir informações do shared preferences. Bons estudos!